Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Joana e Asher andam pelas ruas em busca de Saul. Ela teme que algo ruim tenha acontecido, justo agora que estão juntos. Asher a beija e promete que nada vai separá-los. Ao notarem a luz acesa na sinagoga, se aproximam curiosos. Fassur surge e os insulta, chamando-os de perdidos e malditos. Asher se irrita e tenta enfrentá-lo, mas Joana o segura. Lior aparece e diz ter achado Saul, mas é outra criança que mentiu o nome por medo. Lior o tranquiliza e decide ajudá-lo. Eles seguem na busca. Urzabum diz que Débora dormiu. Zadok lamenta a demora e Ravina teme pela dor de Gadize. Rebeca lembra da perda que sofreu, mas se consola por Deus ter enviado Débora. Joana e Asher chegam com o menino. Ilana diz que sempre ajudam quem precisa e leva a criança para comer, pois estava sem se alimentar desde o dia anterior. Ravina pergunta de Dana e se assusta ao saber que ela ainda não voltou. Asher decide continuar as buscas com Lior e pede que Joana fique. Ravina agradece a ajuda. Enquanto isso, Dana procura por Saul sozinha. Pergunta a uma senhora que a aconselha a voltar para casa por segurança. A rua está vazia e, sem perceber, Dana é seguida. Um homem se aproxima por trás e tampa sua boca, impedindo que ela grite. Nabonido diz que hoje foi por pouco e teme a atitude de Belsazar. Nitocris minimiza, lembrando que o filho cresceu vendo apenas o avô como uma fera. Nabonido rebate, dizendo que isso não justifica sua arrogância. Ela diz que o laço com o pai era frágil na época, mas Nabonido insiste que o problema é falta de caráter, não juventude. Nitocris pede que ele não fale assim ao filho deles. Nabonido admite que o ama e por isso se sente perdido. Nitocris diz que vai conversar com Belsazar. Madai alerta Belsazar que ele se arriscou demais enfrentando o rei. Belsazar afirma que quem quer reinar não pode ter medo. Madai avisa que o pai está vindo. Belsazar o chama de capacho do rei. Aliatis chega e pergunta se está tudo bem. Ao notar a tensão, diz que não gosta da amizade de Madai com Belsazar. Madai afirma que são amigos e ele o respeita. Aliatis pede que o filho escute o pai. Madai responde que não quer ser um servo humilhado como ele. Aliatis exige respeito e diz que ainda valoriza a lealdade. Madai encerra dizendo que servirá a quem lhe der valor. Rabissares ouve um grito, corre e encontra Dana caída. Ele tenta ajudá-la, mas ela se levanta e foge. Ele fica apenas olhando, surpreso. Daniel diz que os guardas revistaram todo o palácio e Saul não foi encontrado. Gadize se desespera. Daniel promete pedir ao rei, logo cedo, que envie soldados para ajudar. Matias agradece. Daniel diz que fez o que podia e pede que descansem. Gadize diz que não consegue comer nem dormir sem o filho. Matias, arrasado, chora, se culpa como pai e pede perdão. Gadize o consola. Dana chega com o rosto machucado. Joana pergunta o que aconteceu. Ela diz que caiu na rua. Joana quer cuidar do ferimento, mas Dana prefere fazer sozinha. Ravina nota que chegou alguém. Joana explica o que houve e diz que Dana estava muito nervosa. Ravina pergunta de Matias e Gadize, mas Joana ainda não tem notícias. Ravina pede que ela descanse, mas Joana diz que vai esperar por Matias. Rabissares abraça a esposa e diz estar feliz por vê-la bem. Ela pergunta onde ele estava. Ele diz que foi à casa da lua receber algo de Zabaia. Mamnu reclama das negociações às escondidas e diz que isso pode causar problemas. Rabissares diz para ela não se preocupar. Absalom chega triste em casa, lembrando das palavras duras do pai e se sentindo rejeitado. Zaque pergunta se ele se machucou. Absalom diz que bebeu demais, talvez tenha se ferido sem perceber, e vai dormir para esquecer a noite. Zaque fica pensativo. Shag recolhe maçãs do chão. Saul aparece e pergunta se ela vai comer aquilo. Ela responde que é só lavar. Ele quer saber onde fica a saída da cidade, pois quer fugir dos pais que vivem brigando. Shag diz que já ouviu com uma mulher e uma menina chamada Débora. Saul confirma, mas diz que não quer voltar. Ela conta que também fugiu, mas acabou voltando. Ela diz que pode ensiná-lo a viver nas ruas. Saul diz que aceita se ela prometer guardar segredo. Shag aceita. Davi cobra do pai a promessa de sair juntos. Daniel diz que vai cumprir, mas agora precisa buscar Saul, que desapareceu, e depende da autorização do rei. Davi reclama que se fosse ele quem sumisse, ninguém notaria. Daniel diz que ele, os irmãos e a mãe são o que ele mais ama. Davi confessa ciúmes de Nabur, o bebê. Daniel explica que um dia ele vai valorizar a família. Davi pergunta se os ciúmes vão voltar. Daniel responde que depende dele. Davi entende e sugere adiar o passeio. Daniel o abraça orgulhoso.
A rainha insiste que o rei deveria estar descansando, mas ele afirma estar bem e que repouso é só quando sua velhice chegar. Daniel chega, pergunta como ele está se sentindo. O rei diz que não foi nada sério, enquanto a rainha insiste que foi sim e que ele precisa cuidar melhor da saúde. Daniel concorda e reforça a importância de não se descuidar. O rei tenta mudar de assunto e pergunta se há novidades no reino. Daniel informa sobre o desaparecimento do filho de Gadiz e solicita que alguns soldados sejam destacados para a busca. O rei autoriza prontamente. A rainha, preocupada, pede mais uma vez que ele descanse. Davi chega e diz à mãe que ela pode descansar, pois hoje ele cuidará do irmão Nabor. Lia se alegra. A irmã pergunta se não vão mais passear com o pai. Davi explica que não, pois precisam procurar Saul, e que a mãe está cansada. Diz que a família vem antes de qualquer passeio e reforça que cuidará bem do irmão. Aspenais ensina as crianças com atenção. Naomi entretém o filho com histórias, e ele pede mais. Labas Marduk termina de escrever e mostra o texto a Aspenais, que se surpreende ao ver um símbolo em sua mão e fica pensativo. Gadize e Matias chegam aflitos. Ilana pergunta se há notícias, mas eles dizem que ainda não. Gadize confessa estar com medo. Ilana encoraja a manter a fé, dizendo que o menino vai aparecer. Matias lamenta seus erros, dizendo que pôs tudo a perder, causou sofrimento a Joana, fez Asher gastar suas economias, decepcionou seus pais e até rejeitou a própria esposa. Com lágrimas diz que espera ser perdoado por Deus e que se alguém deve ser punido, que seja ele, mas que seu filho seja poupado. Zadok o aconselha a falar diretamente com Deus. Ravina diz que se há arrependimento, há perdão. Gadize apenas deseja que seu filho volte com saúde. Nesse momento Saul aparece, e os pais correm emocionados para abraçá-lo. A rainha Mitis comenta que a rainha de Judá não apareceu no harém, o que é estranho, mas considera bom ter um pouco de paz. Joaquim segue contando os dias. A rainha Neusta pergunta se Edissa está pronta. Edissa pede que ela reconsidere, mas Neusta diz que não há mais tempo para dúvidas e manda preparar as malas. Ebed chega, diz que sabe da fuga e alerta sobre o perigo. Neusta responde que não quer permissão, quer ajuda. Explica que o plano é seguro e já tem um guarda do lado deles. Pede que ele encontre alguém confiável para levar 2 cargas importantes para fora da cidade, ainda hoje à noite. Zaque confronta Beroso por aceitar a proposta de Asher. Beroso diz que foi uma decisão de negócios, a oferta era boa. Zaque o ameaça, lembrando que sabe dos segredos dele. Beroso avisa que um confronto entre eles seria ruim para ambos. Zaque diz que ele errou e encerra o assunto, dizendo que conversam depois. Abednego pergunta o que esses dois têm juntos. Daniel diz que boa coisa não é. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!